Senora pod trazer varios beneficios para gisade sexual na tercera edad devido suas propiedades nutricionais. Aquí esto alguns dos principais beneficios. Isa, mejora de circulação sanguínea. Rica en beta-caroteno e antioxidantes, senora ayuda na circulação sanguínea, essential para ifuno ertil, para lubrificar vaginal. Aumenta tu produto de testosterona. Cont nutrientes como vitamina D, potasio e zinco, que auxiliam na produto de hormonas sexuais, mejorando o desejo y energia. Fortalece o sistema cardiovascular. El sede do coração es directamente ligada a sede sexual. Senora ayuda a reducir o colesterol, mejora de circulação, favorecendo o desempenho sexual. Melhora y energia disposio. Si os carbohidratos naturais e vitaminas do complexo B fornecem energia, combatendo o cansaço, aumentando a vitalidade. Efeito afrodisíaco natural. Senora contém fitoquímicos que estimulam o libido, sendo considerada alimento afrodisíaco em algumas culturas. Protege contra problemas da prostata. O licopeno, outros antioxidantes presentes na cenoura ajudam na saúde da prostata, prevenindo problemas que podem afetar a vida sexual masculina. Melhora e lubrifica o vaginal. Para as mulheres, os nutrientes da cenoura ajudam na hidratao, na produo de muco vaginal, tornando o ato sexual mais confortável. Para obter esses beneficios, a cenoura pode ser consumida crua, cozida, sucos e vitaminas. Combinar com alimentos como gengibre e mel potencializa seus efeitos. Para obter esses beneficios, a cenoura pode ser consumida crua, cozida, sucos e vitaminas. Combinar com alimentos como gengibre e mel potencializa seus efeitos.